E a memória de hoje, eu creio que é de Campinas, no início da década de 90, início dos anos 90. Em algum lugar em Campinas, nos anos 90, lá estava eu. A expectativa deles é de que, ao chegarem ali, o reino de Deus se visibilizaria, se estabeleceria na terra, e que Jesus seria o rei de todo o planeta imediatamente, que Israel se converteria a ele, que os romanos se submeteriam a ele, e que o reino de Deus se tornaria perceptível no planeta. As injustiças seriam banidas, a iniquidade seria afastada, a fome e a miséria seriam exiladas, a ação do diabo seria definitivamente extinta e reinaria paz sem fim na terra. E à medida em que eles iam para lá, o coração deles se animava com isso, com essa alegria. Era uma caravana de esperança andando para Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, eles viram Jesus fazer o impensável: purificar o templo, expulsar cambistas, denunciar a religião hipócrita e os líderes religiosos pedrados, gelados, empedernidos. Viram Jesus fazer milagres extraordinários, ressuscitar a Lázaro em Betânia. Viram as multidões ficarem frenéticas diante dele e imaginaram que a qualquer momento irromperia o reino de Deus. Mas ao contrário, o que se ergueu não foi um trono. O que se ergueu para Jesus foi uma cruz. Ao contrário, ao invés daquela multidão que o aclamava, o proteger, súbita, estranha, diabólica e demoniacamente, eles mudaram de lado e começaram a acusá-lo. Começaram a animar o coro daqueles que pediam a sua morte, a sua crucificação. E estavam ali os discípulos de Jesus, perplexos, sem entender nada. De repente, como num sonho, num pesadelo, eles olharam e Jesus já estava lá, entre dois criminosos, no alto do monte do Calvário, pregado, pendurado, entre o céu e a terra, sangrando, coroado com ironia e com espinhos, em agonia, em abandono radical. De repente, morrera diante deles. E o coração deles entrou num buraco terrível. Isso é um desânimo horroroso, uma coisa maligna se abateu na alma deles. O sol do coração foi embora, ficou só noite escura na alma. E já agora, sábado passara com Jesus na tumba, o domingo chegara, e esses homens estão andando domingo à tarde, deixando Jerusalém, deixando o sonho, deixando as esperanças, deixando tudo para trás, voltando para a aldeiazinha deles, para retomar a rotina, a vidinha pequena, a canseira de todo dia, uma existência sem horizontes, aquela vidinha mesquinha, medíocre, sem excitamento espiritual, sem nada. Largaram tudo para trás e estavam voltando para sua aldeia de Emaús. São dois deles que vão pelo caminho conversando. De repente, uma terceira pessoa aparece. Ele vem assim como que do nada. Simplesmente chega e diz: oi, boa tarde. E os dois vão conversando, o terceiro vai andando ao lado. De repente ele faz uma pergunta, diz: o que vocês estão conversando? O que os preocupa? De que ides tratando à medida em que caminhais? Eles olham para esse viajor estranho, súbito, param, meio chateados com a pergunta que, ao ver deles, lhes soava totalmente idiota, e dizem: porventura és tu o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E Jesus lhes perguntou: quais? E eles disseram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras,
E como as nossas autoridades o entregaram para ser crucificado, ora, nós esperávamos que ele haveria de redimir a Israel, mas já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É bem verdade que uma das mulheres, ou algumas delas, das que conosco estavam, foram de manhã ao sepulcro e voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive, mas acerca dele nada se diz. E aí esse viajor estranho chega um pouquinho mais perto e diz assim: ó nécios de coração, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas vos disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando lá do Velho Testamento, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. De repente eles chegaram em Emaús, e esse viajor estranho fez menção de ir adiante, mas eles o seguraram, sem entender por quê. Disseram: fica com a gente, porque já é tarde, o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles, e quando estavam à mesa, Jesus pegou o pão e fez o que fizera centenas de vezes para eles. Enquanto andava com eles, partiu o pão. Quando partiu o pão e deu graças, os olhos deles se abriram e eles perceberam que aquele que estava ali era o Jesus ressuscitado de entre os mortos. Minha gente, isso é porque mudou, né? É porque a pregação mudou no curso dos anos. Sim. Os que mudaram foram vocês. Eu continuo pregando a Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Coisa linda. Em nome de Jesus.